Olá, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Falar Cura Psicologia. Hoje é um episódio muito especial, é um episódio em parceria com o Medicorum Centro Clínico. Hoje estamos aqui com várias profissionais da área da saúde que tem muito conteúdo bacana para compartilhar com vocês. Então, vou começar pedindo para que elas se apresentem. Temos aqui hoje pediatra, ginecologista, nutricionista, mais uma psicóloga. Então, tenho certeza que esse podcast vai marcar aí a sua vida de alguma forma, vai trazer muita informação para você de qualidade. Então, quero agradecer a presença das meninas, quero agradecer ao Medicorum Centro Clínico pelo convite, dessa parceria. E então, vou pedir para a Camila, ela é pediatra, para que ela comece se apresentando, falando um pouquinho aí, da profissão, do seu trabalho. Fica à vontade, Camila. Oi, então, meu nome é Camila Cury. Camila Cury. Sou pediatra geral, trabalho lá no Medicorum já tenho 6 anos, de formação já tenho alguns anos. Muita experiência. Um pouco mais. E assim, lá no Medicorum, hoje em dia, eu fico exclusiva no consultório. Sim. Já trabalhei na área de sala de parto, pronto-socorro, mas agora, recentemente, fiquei exclusiva para consultório, estou cuidando do que eu gosto. Faço consultório de pediatria geral, faço pré-natal pediátrico. Ah, que legal. Que tem sido cada vez mais descoberto pelas mães. Quero até que você conte um pouquinho sobre esse pré-natal para nós. Às vezes é muita novidade para muita mãe que está nos assistindo aqui hoje. Muitas vezes elas aparecem depois que os nenéns nasceram. Sim, e aí perderam um pouquinho. Já perderam. E, assim, faz muita diferença. Sim. Para quem sabe, pode ir antes do neném nascer para poder se preparar. Então, é isso. Eu tô lá no Medicorum, na Clínica Plenitar Saúde, com outros profissionais. Bacana. E a gente sempre em parceria com todos os profissionais do prédio, do Medicorum, sempre mantendo comunicação. Bacana. O Medicorum Centro Clínico, pessoal, é um prédio ali voltado para a área da saúde, é onde fica também o espaço do Falar Cura Psicologia, Então, ali você vai encontrar vários serviços voltados para a área da saúde em um só lugar. Lorena, se apresente. Boa tarde, Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Mas aqui tá de tarde. A gente já tá acostumada a fazer vídeos, e cumprimentar o público, mas meu nome é Lorena, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em avaliação psicológica, e já tem um tempinho, apesar da cara de novinha. É igual eu, Eu tô aí na área, atuei já na área hospitalar, na área organizacional, mas realmente o meu propósito eu sigo aí na clínica, Bacana. Então, atendo mulheres, Estamos aqui nesse podcast para falar sobre a saúde da mulher e acredito que eu tenho um pouquinho a contribuir. Com certeza. Muito obrigada, seja bem-vinda. Vou pedir para a Laura se apresentar. A Laura é obstetra. Oi, eu sou a Laura, sou ginecologista obstetra. Eu atuo em todas as fases da mulher, desde a contracepção até o pré-natal e na fase do climatério, que é uma fase tão desafiadora para as mulheres, que eu sou apaixonada. Faço consultório lá na Gino Center, no prédio da Medicorum. Faço também ainda alguns plantões, que eu também sou bem apaixonada. E é isso. Eu sou apaixonada na minha área, eu sou muito feliz de ter escolhido cuidar de mulheres. Tenho certeza que você vai ter muito para contribuir aqui hoje. Vou pedir agora para a Miriam se apresentar, ela é nutricionista. Sim, então, eu sou nutricionista clínica funcional e ouvindo as colegas, eu me sinto encaixada em todos esses momentos. Todos os temas. Sim, porque na concepção é importantíssima a nutrição estar adequada, E aí durante a gestação, para garantir os nutrientes necessários, enfim. Eu creio que eu também tenho muito a contribuir. Tenho 15 anos de prática clínica e no Medicorum eu estou há 3 anos agora, mas eu já estive 2 anos com a doutora Camila também, na clínica dela. E assim, eu amo a minha profissão. Sim. E amo esse lugar também, gente. Eu amo o Medicorum, amo esse ambiente, eu acho aqui muito agradável. Sim. É prazeroso, o respeito dos colegas e é muito importante.
Que bom. Tenho certeza, então, que vamos ter muito aqui hoje. E para começar esse bate-papo, né, o tema nosso de hoje é a saúde da mulher em vários contextos. Vamos começar explicando um pouquinho o que é saúde. A gente fala tanto desse tema, saúde, né? Precisamos estar emocionalmente saudável, precisamos estar psicologicamente saudável, precisamos estar com alimentação saudável. Mas o que é saúde, né? E eu vou pedir para que a Laura, ela comece aí falando um pouquinho, né, do que é saúde. Assim, a grande maioria das pessoas acha que saúde é o estado de não estar com alguma doença, né? E eu acredito que a saúde é um equilíbrio entre alguns itens, né? Sim. Entre o bem-estar social, físico, mental e espiritual. Então, quando a gente está com desequilíbrio de alguma área, vai sim propiciar o desenvolvimento de alguma doença, né? Então, é isso. Acho que, principalmente que eu atuo nessa área, né, com mulheres, muitas mulheres vêm no meu consultório para fazer um check-up e às vezes a gente tá tudo normal ali, fisicamente, mas ali emocionalmente não tá. Sim. Né? É a depressão pós-parto. Sim. Que muitas vezes a mulher aparece no consultório sem se dar conta que está com depressão pós-parto. Sim. Porque logo depois, no início mesmo do puerpério, tem o Baby Plus, que normalmente a gente encara como se fosse algo normal. Sim. Porque ele é passageiro e não costuma deixar a mulher tão abalada assim. Sim. Né? Agora, ele pode já evoluir para uma depressão pós-parto e a mulher não se dá conta disso. Sim. Entendeu? Então, nós que somos do geral, né? Pediatria geral, ginecologia, vocês também da psicologia. Né? Eu tô ali na psicologia perinatal. A gente acaba percebendo, né? E chamando a mulher para a realidade. Pra esse porque cuidado. eu, como pediatra, eu costumo falar assim, a criança não vai estar bem se a mãe não está bem. Sim. O cuidador principal, que é a mãe. Enquanto psicólogo, a gente vai trazer isso também. A gente tem que ter esse olhar para a mãe. Eu, como pediatra geral, eu tenho olhar para a mãe. E cada criança é o meu foco, mas eu tenho olhar para a mãe e para a família em geral. Em geral. Né? Para ver como é que tá. E a mulher ali naquele lugar é muito importante, porque geralmente quem está ali cuidando, o principal cuidador da criança é a mãe. Sim. São poucos os pais que aparecem, Sim. que puxam esse papel principal, mas a maioria das vezes é a mãe. E a mãe muitas vezes está doente e não se dá conta, principalmente por conta da depressão pós-parto. E é importante quando você traz isso, porque muitas mulheres, elas não conseguem ter esse conhecimento, essa identificação dos sinais. É muito falado ao decorrer da gestação, né? Você vai acompanhar esse processo de gestar. Os cuidados com o bebê, o que você precisa saber para quando o bebê nascer, como cuidar de um bebê, a mala que você tem que arrumar para a maternidade, o enxoval. E é pouco falado dos cuidados que essa mulher precisa ter. Com ela mesma. Com ela mesma. Esquece a mãe, esse pós-parto. Até porque toda a família se volta para a criança. Para a criança. A criança nasce, vai todo mundo ali na maternidade, vai na sua casa, e o foco é a criança. Você tem que dar conta de amamentar, você tem que dar conta de cuidar, você tem que se alimentar direito, porque senão vai faltar nutrientes, né, para essa criança. São muitas cobranças. Muitas cobranças. Difícil, novo. Uma nova rotina. Eu costumo falar que a mulher nasce. Sim, né, eu digo, eu renasci após a maternidade. Quando você traz o Baby Blues, é algo muito interessante, que muitas mulheres, elas não entendem a existência disso. É um estado ali mais passageiro, né, dentro dos primeiros dias. Eu vivenciei um Baby Blues, então é realmente algo muito delicado. No momento em que eu vivenciei ali o Baby Blues, né, eu tenho o Anthony Luca, quem me acompanha aí sabe, ele tem 11 meses, né, então é bem recente tudo que eu tô passando aí nesse processo do maternar, e é o que me trouxe para esse lugar de fala, de informação, porque eu percebi o quanto falta informação sobre a mulher, sobre o que ela vai vivenciar nesse puerpério, sobre o que ela vai vivenciar nesses próximos anos da vida dela, que nunca mais vai ser o mesmo, viu, gente? Renasce mesmo. Então, quando eu tive ali o Baby Blues,
tive ali um apoio do meu obstetra, né, que me trouxe isso ali, me trouxe ali orientações, mas psicologicamente falando, emocionalmente, a pessoa que me acompanhava, ela não tinha entendimento disso. Ela não deu conta de me orientar dentro daquela bagagem. Por que eu trago isso aqui hoje? Porque às vezes a pessoa pensa, mas é psicóloga. Mas antes de psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher. E é isso que eu quero trazer aqui hoje também, né? Eu acredito que todas nós que estamos aqui hoje podemos contribuir não só com a nossa carga ali profissional, mas enquanto mulheres na sociedade. Então, eu passei, você também pode estar passando, e não tem problema você pedir ajuda, você buscar, você falar. E muitas vezes a família, ela se coloca na posição de julgamento. Mas por que você tá assim? Por que você tá chorando um momento tão lindo da sua vida? É isso mesmo que acontece. De jeito. Fora a questão, né, acho que da desinformação relacionada às doenças psicossomáticas. Sim. Porque, é igual ela estava falando, a somatização, ela vem através do emocional Sim. pro fisiológico, Sim. né? Então, tem poucas pessoas que têm conhecimento sobre isso e quando tem, acaba sendo negligentes, né? Porque o emocional, ele não vai aparecer num exame realmente ali, né? Como a gente já está acostumado. Então, as pessoas costumam negligenciar essa parte emocional e cuidar só do físico. Só que as duas coisas andam juntas, né? A gente tem que lembrar disso. Com toda certeza, né? Que eu tava falando sobre a dor pélvica crônica, né? Sim. Que a mulher chega no consultório, que é um dos exemplos. Aquela mulher dos 40 anos chega no consultório, doutora, eu vim fazer alguns exames de check-up, porque eu tô com uma dor aqui na região abdominal. E aí sempre associa, né, com útero, ovário. Aham. E aí a gente faz os exames, exames de imagem, tá tudo normal. E assim, a gente tem que ter toda essa sensibilidade, por isso que eu falo, a gente tem que olhar a mulher de uma forma integral, Sim. nós profissionais de saúde, né? Sim. Tá tudo interligado. Então, aquele exame de imagem tá normal, mas como que tá o psicológico daquela paciente, né? Como que tá a Sim. alimentação daquela paciente? Dentro da nossa teia, por exemplo, da teia da nutrição Sim. funcional, no centro da teia está mente, emoção e espírito. Isso. Sim. E dentro lá desse contexto, ela manda seta para todos os demais. Então, ali interfere em detoxificação, no transporte, na produção de neurotransmissores, né? Que é uma coisa que vocês Sim. trabalham muito. Sim. Então, produção de dopamina, produção do próprio cortisol. É muito importante o centro da teia. Sim. E sim, dentro da minha área também é uma das partes mais importantes. Porque muito antes de manifestar uma doença, sinais clínicos já estão acontecendo e às vezes, muitas vezes, vem por essa cobrança externa, Sim. que a mulher é tudo, né? A mulher é Sim. 1001 utilidades. E acaba que essa cobrança que a própria mulher se encarregou, hoje, às vezes, deixa ela sempre com aquele estado de culpa, né? Tô culpada porque não tô dando atenção certa pro meu filho. Às vezes, até na questão minha nutricional. Sim. Nossa, eu precisava de fazer alguma coisa, um lanchinho melhor, meu lanchinho não tá agradável, não tá certo, não tá nutrido. Então, aquela cobrança dela, que ela mesma se impõe fora da sociedade, né? Que a mulher sempre é mais cobrada mesmo. Inclusive, você falando, né? Eu lembrei de uma paciente que eu atendo, que a demanda dela é muito relacionada a essa dificuldade mesmo na gestão do tempo, né? Porque a Sim. mulher, ela tem muitas funções, atividades, Sim. então assim... Multitarefas. Exatamente. E eu ajudo muitas mulheres a conseguir, né? Eu também tenho, obviamente, esse desafio, mas acho que quando você é mãe, né? Eu ainda Sim. não sou, mas quando você é mãe, atendo algumas mulheres que são mães. Então tem essa bagagem não empírica, né, de conhecimento, mas estou ali todos os dias acompanhando o dia a dia dessas Sim, mulheres. claro. Então eu ajudo muito nessa questão da gestão do tempo, né, entender, fazer com que elas entendam, né, exatamente o que ela trouxe. Primeiro, você coloca a máscara em você, né, aquelas Sim. instruções mesmo lá do avião. E depois você coloca em outra pessoa, porque Bacana. sem você se cuidar, você não consegue cuidar de mais ninguém, né? Então você tem que vir em primeiro lugar. E vem muito aquela questão, né? Às vezes quem cuida de todos acaba esquecendo de cuidar de si próprio. E eu acho que o maior desafio da mulher hoje é esse, né? É conseguir encontrar ali um tempo e até mesmo conhecimento de que ela precisa, de que não tem problema ela tirar um tempinho para ela, de que não tem problema ela cuidar dela, porque muitas mulheres, principalmente quando estão ali nessa função, né, de mães ou de esposas, ou até mesmo na profissão, algumas mulheres não são mães, não são esposas, mas colocam ali uma cobrança muito grande no profissional e acabam se sentindo culpadas por fazerem algo por elas.
né? Então, E assim, no contexto estético, né, também eu acho Sim, muito importante. muito. No meu caso, como Nutri, e eu vejo muito essa cobrança estética pela mídia social, né? sim. Então as mulheres hoje perdem muito tempo, né? Sim. A gente falando de tempo, de otimização de Foi muito tempo. importante As isso. mulheres perdem muito tempo em rede social olhando, tentando Se buscar comparando. algo, se comparando, Encaixar. tentando buscar algo pronto, gente. E Sim. não é assim, Sim. né? Nós somos únicas, nossos seres somos únicos, Sim. nossos genes são únicos. De que a nossa digital é diferente, então Gente, vai cada ser uma de nós diferente. temos uma digital e cada um de nós tem um histórico de vida, né, Uma realidade, uma né? realidade diferente, os genes diferentes. Então, isso tudo vai impactar, com certeza, de forma positiva ou negativa. E a gente tem que aprender a aceitar essa Sim. realidade e se adequar dentro dela, né? Somos mas eu acho totalmente que isso singulares. vem muito com a maturidade também, né? Com certeza. Com certeza. Que assim, a gente, hoje, eu chego num momento de vida que eu percebo que eu não tenho mais esse elo tão forte com a questão da estética. Não que seja importante para mim, mas não perco tanto tempo e não me preocupo tanto com isso mais. Já não é mais Camila, o centro ali. Hoje, na idade que nós estamos, a gente já olha a vida entendendo que realmente vale. Porque estética, ser bonito é bom, mas ser saudável é muito melhor. muito Fora melhor. que, Isso, assim, sim, a isso leva a gente à autoestima- longevidade. A autoestima, ela vai muito além da autoimagem, né? A gente Sim, entende com os certeza. 4 pilares da autoestima como autoestima relacionada à autoimagem, autoconceito, autorreforço e autoeficácia. Sim. Então, o autoconceito é tudo aquilo que os nossos traços, né, das nossas personalidades, daquilo que a gente gosta dentro da gente. O autorreforço é sobre você saber reconhecer as pequenas melhorias que você Sim. faz, né? E a autoeficácia é sobre você sempre estar se propondo a fazer desafios e conseguindo realmente tirar aquilo do papel, sabe? Aquela sensação de Sim. utilidade, Sim, de dever cumprido. Então, a autoestima vai muito além da questão Muito da além, autoimagem, né? sim, sim. E tá muito ligado ali com a história de vida daquela pessoa, né? O que ela escutou ao decorrer da vida dela, como que a família cobrava isso dela, como que dentro das relações dela isso foi cobrado, o que é bonito, o que é feio, o que é legal, o que é padrão, o que deixa de ser padrão, né? A Miriam, como nutricionista, o tempo todo tá lidando com isso, com as mulheres que querem trazer um padrão social, um padrão de estética. E quando você traz essa questão da estética, eu acho muito importante, relevante trazer aqui hoje, acredito que até a Laura pode contribuir com um pouquinho disso, né? Todos que estamos aqui. A questão da preocupação estética no puerpério, no pós-parto, né? Quantas mulheres ficam adoecidas ali por aquele inesperado com o corpo. Deixa de viver aquele momento, tão lindo, preocupado com coisa que é passageira, né? Isso é um momento. Com o processo, né? E às vezes isso acontece muito por falta de informação ali durante o gestar, né? Aquela coisa, eu vou trazer aqui do pré-natal psicológico, que é algo que também está sendo bem atual e que muitas mulheres têm tido conhecimento agora, já tem um tempo que acontece, mas a informação ainda não foi tão disseminada. E como a Camila trouxe, né? Tem o pré-natal pediátrico também, né? Eu sempre oriento procurar todas as outras especialidades. Né? A mulher abrange inclusive a nutrição. Gente. A nutrição também, olha aí, traz também pré-natal nutricional. Os nutrientes, pense o seguinte, nós somos feitos de nutrientes. Sim. Então, se falta nutriente para mamãe, eu pego muitos gestantes, né, em fase final da gestação, Sim. que tá ali com deficiência, preocupa em si só, né? A maioria dos profissionais Sim, preocupam muito com suplementação, só de ácido fólico, e esquece o zinco, esquece a vitamina D, esquece o complexo B, que não há formação de células sem isso. Então, são coisas muito importantes. Vitamina A, por exemplo, para a formação neurológica do bebê, importantíssimo. Sim. Então, assim, até hoje a gente já tem vários estudos relacionando o estado nutricional da mãe, o nível de inflamação dessa mãe com autismo. Então, o nível de autismo hoje, vocês devem, tem estado pegar bem, mais que eu, mas está muito frequente, muito alto, muito frequente. A pessoa recebe o diagnóstico como um luto, né? As famílias entram em luto. Por falta de informação mesmo. Por falta de informação, porque a qualidade nutricional do óvulo e do espermatozoide lá da fecundação tem tudo a ver se essa criança vai ter um autismo, né? Um déficit de atenção, um TDAH lá na frente. Isso é muito
muito pouco ainda divulgado. Olha né? que informação bacana. então, Tenho e aí, certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo não sabiam da importância nutricional nesse sentido. E sabe por que isso acontece? Porque, assim, tradicionalmente, ainda a gente vê grandes profissionais, né, obstetras, colegas meus, que ainda têm essa mentalidade, que a suplementação é sulfato ferroso e o ácido fólico. Mas as coisas vão evoluindo, a medicina vai evoluindo, e a gente tem grandes trabalhos que estão mostrando o importante dessa suplementação. Um nutriente não trabalha sozinho, Exato, né? Exemplo, exato. complexo B. Se suplementa muito ácido fólico, mas a melhor forma de absorção dele é o metil, né? A forma metilada já. Tem o E ômega 3 também. o ômega né? 3, o DHA, né? Que é muito Isso. importante para a gestação. Mas o que eu ia dizer sobre o ácido fólico, ele não trabalha sozinho. Ele precisa da B12, da B6, da B2, que são cofatores para ele fazer o processo. Então, vai lá, suplementa muito de ácido fólico e deixa lá a B2, a B3, que são importantíssimas, que são cofatores. Sem elas não vão acontecer as reações metabólicas. Mas isso é muito falta de conhecimento, né? Assim, das próprias pacientes. Dentro, gente, da própria nutrição, né? Isso. Como eu disse, tem 15 anos de prática clínica, mas tem 8 anos que isso me foi apresentado. Ou seja, eu já tinha 7 anos como nutricionista, ainda não, essa informação não era tinha minha. chegado. Eu só tinha aquele valor de tabelinha lá de DRIs, que a gestante precisava de uma demandazinha maior. Né? Depois que a gente vai ver que a individualidade bioquímica não é uma dose para todos. Sim. O quanto de ácido fólico aquela pessoa tem da dieta, isso tudo interfere, né? Para a gente individualizar, porque o excesso de ácido fólico também traz prejuízos neurológicos. Tudo em excesso, né? Então não é nem de menos e nem de mais. É o né? equilíbrio, É né? o E equilíbrio. é por isso que a gente tem que ir atrás do profissional, né? Sim, Ficar sim. tentando fazer as coisas. De Sem repente, que você conhecimento. pega ali na internet, ou de um colega, de um vizinho. Então, a gente tem que ir atrás do profissional. Entender essa individualidade, né? Porque muitas vezes hoje é um excesso de informação na palma da mão, porém, ao mesmo tempo, é um excesso de não informação, porque acaba perdendo dessa individualidade, dessa singularidade. As pessoas acabam esquecendo dessa digital única que nós temos, né? E essa digital única, ela vai englobar todo o resto e acabam assim, como é que fala? A pessoa tal postou ali no Instagram que tá fazendo isso na gestação dela, na criação de filhos, com o filho dela. Ela postou aqui os sinais, né, do TDAH que o filho dela apresentou. Ai, meu filho já tem TDAH, então. Já chega com o diagnóstico pronto. Tenho certeza que acontece muito com todo mundo aqui, né? Muito paciente chegando com o diagnóstico pronto, quando na verdade a gente olha e fala assim, gente, a pessoa fez, né, 5 anos, 10 anos ali, já chegou com o diagnóstico. E muitas vezes nem é aquilo tudo. Ela tá misturando a história dela, né, a experiência dela ali de vida naquele momento com a da vizinha, com a da pessoa lá da escola, ou com outro diagnóstico que foi dado ali de forma, né, impulsiva, sem ter toda essa individualidade. Especialmente durante a amamentação. Amamentação. Eu acho lindo, gente, a vizinha, a vovó, a titia, o tio, o avô, todo mundo sabe palpitar. Aí chega a mãe pra mim, ela tá depressiva porque ela não come mais nada, porque tudo que eu como dá cólica no bebê. Tudo Mas faz você mal. já testou isso? Não, e assim, É porque minha mãe fala que não pode tomar café porque o café tá. E aí eu não posso comer leite porque o leite também causa isso. O arroz também não... Não, o feijão também não como. Falei, meu amor, você tá vivendo de quê mesmo? E o quanto Aí que a amamentação pessoa suga. já entra a questão, né, emocional Sim. durante a gestação. Aumenta, então, as chances aí de uma depressão E pós-parto. do desmame precoce. E E aí vai ter o desmame desmame precoce. Porque ela não vai dar conta, ela não vai segurar em pé, ela não vai dar conta. não, Né? A causa muita fraqueza a amamentação. E eu, como obstetra, eu sofro muito, assim, Sim. com essa questão dessas opiniões, né? Todo mundo é um pouco obstetra, um pouco pediatra, né? nutricionista. E um pouco nutricionista, ó, porque eu vou te falar. É muito E ainda tem os difícil. coaches, né? Tem um coach, ainda tem um coach, né? Tem coach pra tudo. Não, e tem também agora, tipo, consultores também. Consultor Consultor de de amamentação, amamentação, sono. Sim. Quanto Porque, tempo às de vezes, os pacientes formação? chegam Um no- ano, 2 anos? O paciente chega no meu consultório, eu como pediatra, você é consultor de sono Aí de você- criança? Falando, eu sou consultor de tudo da criança, né? Eu sou Eu estudei pediatra. para isso, eu sou pediatra. Então, assim, tem esses modismos, né? Que a gente O tem que tomar muito modismo, cuidado. E sim. tá tudo ali, eu acho que muito imposto nas redes sociais, né?
A sociedade como um todo fica mostrando esses modismos. E eu acho que querendo resultado no dia a rápido, dia. sabe? Sim. Tipo, eu quero rápido, então eu vou procurar um consultor. Eu não vou ali em cada especialista de cada área, de cada, né, atuação. Eu quero alguém que me traga pronto. Eu quero alguém que me fale como fazer. E eu falo muito para as mães, não existe fórmula. Fórmula. Cada indivíduo tem a sua característica pessoal. Então eu dou para você o conhecimento para você entender a característica do seu filho e tentar agir de acordo com Com o seu filho. a necessidade dele. Sim. E é exatamente o que a Miriam trouxe, né, sobre essa questão interdisciplinar, porque o quanto é importante, né, as profissões conversam entre si. Sim, Então, se a gente não muito. tiver, né, buscar beber das outras fontes, entender, Sim. a gente não consegue entender o paciente na sua integridade, né, na Sim. sua integralidade. Então, por isso que é tão importante a gente entender sobre essa individualidade de cada paciente, entender a necessidade, tanto hormonal, quanto psicológica, quanto emocional, porque cada um tem uma história de vida, cada um vai ter uma necessidade, Sim. né? Então é muito interessante. E eu falo assim que a saúde ginecológica é só um item ali da saúde da mulher, Sim. né? Então, assim, as pacientes chegam no meu consultório e eu brinco com elas. Sim. Eu falo assim, ó, eu não vou olhar só os seus órgãos, tá? Seus órgãos genitais, suas mamas, porque pra mim isso é muito fácil. Sim. Eu quero te entender, eu quero escutar, quero saber como que você tá, como que tá o seu relacionamento, Sim. como que tá o seu casamento, Sim, como tá quanto a isso sua é vida importante. sexual, como que tá seu trabalho, como que tá suas amizades. Tudo isso interfere diretamente. E um ponto, assim, falando de uma queixa que eu tenho muito comum no consultório, doutora, minha libido tá baixa. Sim. É porque é minha culpa. Uhum. É minha Nossa. culpa, ou então são os meus hormônios. É uma mania de falar que o problema são os hormônios. Sim. Aí você vai conversar, você vai falar assim, como tá a sua alimentação? Tá só daquele jeito, né? Tá um caos. Mal tô bebendo água. Aí você pergunta, como que tá o relacionamento com seu marido? Péssimo. Péssimo. Mas a culpa é ela. É, Né? sim. Então, assim, nós A mulheres... culpabilização que a mulher tem. sempre somos as culpadas. Então, eu tento sempre buscar, sabe? Mostrar que a gente tem que se individualizar, a gente não tem que ficar comparando com ninguém, Sim. né? Acho muito importante que você relatou que eu acho legal a gente trazer aqui, porque eu sei que várias mulheres na pós-menopausa e na Sim. menopausa, Sim. na menopausa Menopausa. e na perimenopausa, né, vai estar nos assistindo também. E é muito importante que às vezes é uma fase que a mulher preocupa muito em fazer a reposição hormonal. E às vezes não adianta fazer uma reposição hormonal se o corpo está inflamado, intoxicado. O risco aí entra toda aquela polêmica de suplementa, não suplementa, dá câncer, não dá câncer. Hoje o que os estudos trazem pra gente é uma segurança, que a falta do hormônio é muito mais prejudicial, muito mais, aumenta mais o risco de ter câncer do que o próprio hormônio em si. Porém, o excesso desse hormônio, se o nosso corpo não faz uma detoxificação correta, aí sim, aí a gente entra, né? O hormônio pode ser extraviado e ativar receptores negativos e indesejáveis. Porém, então, né, deixando um conselho Sim. hoje para as mulheres que estão nessa fase, preocupe-se primeiro em se desinflamar, se detoxificar, Sim. se nutrir. Depois, se você ainda continuar com calorões, com os hormônios baixos, com libido baixa, perdendo massa muscular, aí sim, aí você procura um profissional para fazer junto, né, seu corpo estando desinflamado, nutrido e detoxificado, aí sim, você entra com os hormônios para manutenção da sua vida com saúde, que aí sim, você fecha com chave de Eu ouro. acho que é toda uma base Sim, primeiro, os né? cuidados. E outra coisa, assim, nós, mulheres, nós seres humanos, a gente quer tudo muito pronto e tudo muito rápido. Sociedade atual, né? E eu vou dar Imediatismo. imediatismo. Eu vou dar um exemplo, assim, né, de uma paciente que eu atendi, que ela chegou, paciente com em torno de uns 20, 25 anos, ela chegou falando que a libido dela estava baixo. Sim. E ela já tinha ido num outro profissional, num outro ginecologista, que ele tinha prescrito testosterona para ela. E ela queria só que eu fizesse novamente Uma nova a receita. receita. Eu virei para ela e falei assim, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque como que tá a sua vida? Como que tá seu casamento? Relacionamento. Ela era noiva, né? Então, assim, tava tudo alterado. Uma pressão, noiva. Aí a mãe dela entrou e falou assim, não, doutora, ela tá mudando de emprego, ela tá fazendo casamento.
E assim, querendo a testosterona. Ó, não vou, você vai sair daqui chateada, mas as coisas a gente não vai resolver dessa forma. Então, a gente tem que consolidar tudo, né? Acho que E é por isso que também, né? sim. Porque às vezes a testosterona Sim. dela até estava boa, a Sim. questão eram os fatores sociais. Sim, com E certeza. essa questão tá muito envolvida aí, né? Como você trouxe bem aí, Miriam, com os cuidados, né? Essa base de cuidado. Quando você traz a questão da libido, me vem muito, né? Muitos casos que eu acompanho, de mulheres no puerpério que se cobram muito desse lugar, né? Sobre a libido, sobre a autoestima, a questão do corpo, né? Daquele corpo que gerou aquela criança. Eu não estou bem, eu não consigo estar nesse lugar da relação sexual, eu não consigo me sentir preparada. Às vezes ela não tá bem ali com ela mesma, tanto fisicamente como emocionalmente, e ela tem todo um processo que ela precisa vivenciar de retorno, né? Desses órgãos, desse corpo, dessa identidade dela enquanto mãe, né? Porque antes ela não tinha ali esse papel, essa função. Ela tinha ali, às vezes, o papel de esposa ou de namorada, ou o que seja, né? Independente ali da situação atual dela. Mas ela não tinha, então ela é colocada a dar conta dessa criança, a dar conta dessa autoestima, desse corpo, porque hoje em dia, né, na mídia, nas redes sociais, no Instagram, 15 dias pós-parto, corpo lindo, né, corpo maravilhoso. Quantas mulheres estão doentes, quantas mulheres chegam chorando no consultório, gerando ali uma depressão pós-parto. Às vezes ela nem teve ali algo, o parto dela foi tudo bem com a criança dela, mas vem a cobrança do corpo perfeito, a cobrança, faço uma cirurgia, não faço, quero ter mais filhos. E até da própria sociedade para silenciar essa emoção. Pra porque silenciar. O que eu vejo muito hoje em dia são as pessoas se privando de vivenciar as próprias emoções. Então, Sim. né, Tá se tudo você- bem. Se você não enfrenta essa emoção, não dá lugar para ela, elabora aquilo internamente, você não vai conseguir lidar com as questões externas. né? Exatamente. Então eu falo sempre, primeiro se organiza internamente para depois você organizar externamente. E aí é Esse cobrada, momento né, de do dar puerpério. conta no puerpério de tudo. E o que ela tem que entender é isso, que ela não precisa dar conta de tudo naquele momento. Que não é só aquela criança que precisa de cuidados. A mãe recém-nascida também precisa de É cuidados. isso que eu iria dizer. É importantíssimo, a meu ponto de ver, porque mãe, primeira viagem, eu sou mãe 2 vezes, né? Meu filho tem 23 e minha filha tem minha filha 22 e meu filho 23. Enfim, é importantíssimo que quando a gente é mãe a primeira vez, a gente não se doa 50%, 30%, 60%. Você tem que ser filha, continua sendo Sim. filha, continua sendo esposa, continua tendo a sua função na Suas sociedade, obrigação, trabalho. de trabalho profissional. E a mãe do primeiro Sim, filho, geralmente viagem. ela se doa 99,9% Porque pro ela filho. fica perdida. Então ela esquece de si, esquece dos pais, esquece da casa, esquece da família, da própria alimentação. Né? E é onde entram as consequências. As consequências, né, ali, emocionais, fisiológicas, porque ela não cuida bem, né, daquela alimentação, O daquele equilíbrio corpo, das entre atividades as funções é muito importante. ela não tem tempo, ela não tem, não tem o tempo, é o filho. E acaba que, querendo ou não, quando a gente traz até para um estado aqui emocionalmente falando, vem toda aquela questão do prazer que essa mãe tem em estar ali, né, diante desse filho, diante dessa cria, a gente vai brincar, né, a cobrança com a amamentação, com todos os cuidados e todo aquele ensinamento. Eu tenho que ser uma boa mãe. Mas aí eu sempre pergunto para as minhas pacientes, né, e até quando tá ali num pré-natal psicológico, em grupo com as gestantes, o que é ser uma boa mãe? Será que a gente tem essa resposta? Tem um manual. Tem um manual? Eu costumo sempre trazer. A vida, ela não tem manual de instruções. E na maternidade, nós também não vamos ter esse manual. Porque como você trouxe enquanto pediatra, muitas pessoas hoje estão querendo buscar o manual de como fazer. E não tem esse manual. Nós temos que construir o nosso manual. E é onde O que entra dá o certo na minha conhecimento. casa, o que dá certo com o meu filho, o que dá certo na minha rotina de trabalho, na minha estrutura de vida, né? E hoje, assim, a sociedade vem com muitas regras, né? Não pode dormir com a criança. Assim, assim. Né? Oh, meu Deus. E aí as mães chegam no consultório com uma luta interna de que precisa tirar o bebê da cama, Sim. porque ela não sabe por quê. Ela não sabe Porque nem ela explicar. gostaria que ele estivesse lá, mas não Me pode. sinto Mas eu bem falo, com por ele, quê? meu marido Por não que se que você quer importa. tirar?
Você tá tendo dificuldade durante o dia? Você tá se sentindo cansada? Não, tá tudo bem. O marido acha ruim? Não, ele tá Sim, tranquilo. tá tranquilo. Então deixa. Sim. Aí ela se assusta, mas não tem que tirar. Às vezes a mulher tem até vergonha de Ela falar, acha né? que, bom, ela esperava que eu falasse, tem que tirar, Sim. né? Às vezes tem até vergonha de contar que o filho tá dormindo junto. Então tem muita regra Uhum. que eu não sei. Vem sendo construído com Sim. o tempo, né? Sim. E acaba que a pessoa introjeta. Generaliza muito aquilo, né? Vai absorvendo aquele tanto de informação, aquele tanto de coisa e no final das contas não consegue dar conta de tudo. É isso mesmo. Então também tem muita a cobrança do parto. Do parto normal. Do parto normal, cesárea, o que é o melhor, o que tem que ser feito, o que a sociedade vê como bonito. Muitas vezes aquela mãe tá ali, né? Principalmente quando você trouxe a mãe de primeira viagem, que é tudo muito novo. Dizem, né? Eu tenho só um, né? Mas dizem, escutam muito. Não, no segundo a gente vai fazer tudo diferente. Cada parto é um parto, cada gestação, acredito nisso também. Porém, no início ali, quando é a primeira vez, é tudo muito novo. Você não sabe o que você vai sentir, você não sabe o que é gestar, você não sabe o que seu corpo vai sentir, você não sabe as alterações que vão acontecer. E um monte de gente para palpitar. Não, o melhor é isso. Não, o melhor é aquilo. Eu queria tocar sobre essa cobrança, né, Sim. do parto normal. Claro, Muito né, necessário. a gente sabe dos benefícios de um parto normal, né, isso é É fisiológico. bem claro, né? É bem claro, mas eu sempre falo para as pacientes, o melhor parto é aquele que você banca. Sim. Ai, Né? perfeito. Porque não adianta o seu marido querer que você vai parir normal, a sua mãe, a sua doula, Sim. todo mundo, se você na hora não está preparado, né? Então é toda essa cobrança. Eu vejo muitas mulheres não se respeitando. E parece, assim, que foi construído, né? Construído atualmente, que eu acho um absurdo, que só é mãe, você só é... Não pode falar palavrão. Você sente o trabalho de Exato, parto, você Sim. sente a dor. A dor, se for você parir passa pelo normal- processo, né? Isso. Natural. Você é muito mais mãe, você é Sim. muito mais mulher. Sim. E isso é um absurdo. Sim. Eu tenho uma paciente que... Eu sempre, quando as pacientes chegam pra mim na primeira consulta, Sim. eu já falo sobre via de parto. E ela chegou pra mim, aí eu perguntei, né? Olha, qual via de parto que Sim. você quer e tudo mais. Desejo dela, né? Ela virou pra mim e ela ficou com vergonha. Sim. Ela falou assim: ai, doutora, eu quero cesárea. Aham. Aí eu falei, que maravilhosa, isso aí. Aí eu queria ir maquiada, marcada. Falei, maravilhosa, vamos fazer do jeito que você O desejo consegue, dessa mãe. né? Uhum. Então a gente é muito cobrada, nós Sim. mulheres é cobrado o tempo todo. E acaba que essa mulher, essa mãe, essa gestante, ela escuta todo mundo Isso. tá ali pra opinar, mas ela não Isso. consegue se escutar. Exato. Peraí, o que eu quero? Exato. Que via de parto eu Fazer desejo? uma escolha consciente. A minha escolha consciente, ela acaba fazendo um monte de escolha, desde a organização do enxoval até a via de parto, dentro de palpites. Esse é o melhor, esse é o melhor, você vai ser bem vista assim. E Eu acho- acompanhei muita desculpa, eu acompanhei muita sala de parto, que a mulher Sim. queria o parto normal, mas chega na hora e não se dá conta do que está Não acontecendo. se dá conta. Então, assim, você quer, mas você precisa se informar. Se Não é só informar. porque é bonito, porque a sociedade exige que você vai conseguir. Uhum. Então, E você se se é informa, se fisiológico pra aquela prepara. pessoa, né? Isso. Porque no meu caso eu não consegui, não tinha condições. Sim, eu também não. Eu fiquei com 41 semanas e 3 dias. E eu não Ficou no limite, 3 né? centímetros, não dilatava, então Sim. eu não entrava em trabalho de parto. Respeitar o seu corpo. A minha né? filha já estava entrando em Sofrimento, hipóxia, sofrimento fetal. Então, assim, é fisiológico para Exato. mim, né? Sim. E aí, Isso a assim, gente tem que saber. essa imposição, às vezes, aconteceu de eu me deparar com situações de mães que brigam para o parto normal, sabendo que a criança está em sofrimento, mas ela entra numa situação de Emocionalmente, psicológica mesmo. eu acredito. ela fica cega para a Sim. situação e ela Eu quer decidi, eu vou isso. provar pra mim. Já Isso. escutei muitas mães, pacientes que tive que ter intervenções ali, né, mais profundas, em que eu vou provar pra mim. Eu decidi que vai ser normal e vai ser normal. Eu vou provar pra sociedade, eu vou provar pro meu marido. Às vezes, algumas situações nas quais o marido já teve um outro relacionamento, já teve uma outra mulher
mulher, e essa mulher, ela foi mãe suficiente para ter um parto normal, ela se coloca numa comparação, ela teve, eu vou ter também. Ela conseguiu, eu vou conseguir também. A minha sogra achou linda, a minha mãe achou linda, a minha mãe teve 3 normal. Por que eu não posso? Eu sou menos que ela, né? E às vezes acaba colocando em risco até a própria vida e a vida daquele bebê. Né? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso aí, parecer que é só o parto normal que é vale. bom, que vale, e a cesárea, Deus me livre, já, assim, no meu meio tem muito assim, ó, o médico que faz cesárea, ele é cesarista, nossa senhora, meu Deus, corre dele. Não é assim, respeitar a individualidade, o que aquela família, então, o que aquela paciente está buscando, né? E eu queria, assim, até falando de cobrança, né? Acho que a doutora vai conseguir ajudar a gente a falar sobre isso. A cobrança da amamentação também. Eu não sou mãe, mas... Tá ali nesse contexto todo todo contexto dia, total, né? Minha irmã, enfim, tive minha cunhada aí recentemente. E, assim, parece que a mulher que não consegue amamentar, ela também é menos mãe, né? Ela é menos subjugada. mulher. Tem muitos exemplos, assim, que às vezes a mulher, ela tem que voltar a trabalhar também. Ela tem toda uma questão que fala, eu vou ficar durante 6 meses em casa com o bebê. Sim. E aquela realidade para ela não dá. Ela tem que voltar a trabalhar, ou então, não só do ponto financeiro, mas porque aquilo ali faz parte dela. Né? Para que ela não adoeça emocionalmente. Exatamente. Às vezes até emocional. E ela fica assim, ela se cobra porque ela não consegue, ela não... e agora? Eu não vou amamentar, eu vou usar a fórmula? Meu Deus, eu sou a pior mãe, porque eu tô ela já pega o certificado de pior mãe. Então, assim, como que é, assim, no seu consultório, doutora? Já no pré-natal, pediátrico, quando eu tenho a oportunidade de fazer, eu pergunto pra mãe, o que você pensa a respeito da alimentação? Sim. Então, tem umas que chegam, né, com aquela situação fantástica, que é lindo, que eu vou conseguir, que eu quero me dedicar. Então, eu falo, olha, eu tenho medo, se não der, não deu. Eu falo, então, ótimo. Eu sou pró-amamentação. Sim. Eu, inclusive, botei no meu consultório um certificado de consultório pró-amamentação. Mas eu não insisto quando eu vejo que a situação não está favorável. É individualizar, né? Porque senão eu vou adoecer a mãe. Respeitar aquela mãe, o corpo daquela mãe. Isso. E a criança, às vezes, também não consegue se encaixar na amamentação do peito. E a gente fica lutando por uma coisa e eu preciso de uma equipe, eu sozinha também não dou conta, eu preciso da fono, eu preciso da psicóloga, eu preciso da nutricionista, para poder todo mundo ali. E muitas vezes a mãe não tem condição de ter essa equipe, ou às vezes não absorve essa necessidade, porque a gente fica ali. Às vezes acha que é muito, já é muita coisa. Nem todo mundo que dá conta de entrar nesse conceito de uma equipe multi, de procurar os outros profissionais. Então, às vezes, quando eu vejo que não dá. Ok, a gente tem o plano B. Nesse quesito entra muito qual difícil você quer. Sim. Porque é lógico que as informações de que um parto normal, a amamentação faz um adulto muito mais saudável no futuro, elas são óbvias, são científicas, né? E a gente não pode esquecer disso. Principalmente eu como nutrifuncional, né? Então a gente já sabe que o microbioma da mãe, do útero da mãe, da vagina e de toda a situação até próprio do intestino da mãe, tem tudo a ver, se o parto é normal, tem tudo a ver com a saúde dessa criança e futuramente desse adulto um dia, questão de obesidade, de diabetes, tudo está envolvido. Agora, é um difícil porque tem mãe também que ela prioriza muito mais o corpo, ela prioriza muito mais a vida profissional dela, tipo, não dá para amamentar porque eu tenho que ir, e 2 meses ela já tá deixando a criança. Então, qual é o difícil? O que ela vai escolher? Eu acho que tudo é consciência, é escolher com consciência. Depois que eu escolhi com consciência, eu vou escolher, esse é o meu difícil, porque hoje você fazer o possível para ter um parto fisiológico, né, normal, e depois você amamentar essa criança dentro das condições necessárias viáveis. E corretas, viáveis. Chegou o momento de eu voltar para o meu trabalho, para resolver as minhas funções. E eu, sim, vou ter o trabalho de tirar, de proporcionar, que amamenta tantas vezes. Não, porque a gente já tem até lei hoje que beneficia
a mamãe que ela Sim. pode sair mais cedo. Mais cedo para essa Então, amamentação. não, é um difícil que eu quero pagar esse preço, eu quero enfrentar esse difícil? Sim, parabéns, maravilha. Agora, não é possível, é inviável, não deu, né? E eu acho Sim, que respeitar. difícil a gente quer. E Tem muito a ver respeitar. com a questão das limitações, porque se eu não me conheço, eu não sei qual é o meu limite. Exato, E aí eu deixo o quê? Que os outros coloquem esse limite. exato. Sim. Então é onde a gente acaba vendo pessoas que, né, fala-se tanto hoje sobre autoconhecimento, mas pra que serve, Autoconhecimento, né? amor próprio, Então né? é justamente sobre essa necessidade, às vezes, da validação, né? Validação da sociedade, do esposo, enfim, né? Da família. Mas e a sua validação, sabe? Qual que é o seu limite? Então, se você não se conhece, você vai deixar que os outros estabeleçam esses limites por você. Você acaba fazendo escolha que não é sua. Exatamente. Sim. É aquilo que foi imposto. E uma outra escolha que eu acho muito interessante, que eu vejo as pessoas se colocando nesse questionamento, é de ser mãe. Sim. Que antigamente toda mulher tinha a obrigação de ser mãe. Uhum, E hoje, quando eu me deparo com uma mulher que fala, eu não quero ser mãe, eu falo, nossa, que legal. Que legal. Parabéns, Sim, entendeu? sim, Porque sim. cada escolha tem sua, Sim, assim, tem o seu lado louvável. sim, sim. Entendeu? Então, E respeitar, né, essa individualidade mais uma vez, porque às vezes hoje tenho muitos, né, casos ali no consultório de mulheres que não querem ser mães e que elas falam que tem medo, tem vergonha de falar isso, de expor isso, porque é julgada pela família, é julgada pela sociedade, como se ela estivesse sendo covarde, como se ela não fosse ter uma experiência ali de vida maravilhosa. E entender, pessoal, que a maternidade, ela não é só flores, né? tem muita responsabilidade. Tem muita envolvida, E às vezes a mulher responsabilidade. entra na maternidade sem Sim. se dar conta disso. Romantizam muito, Romantiza né? muito. E às vezes é melhor que ela não entre mesmo para o bem emocional dela, daquela criança, da sociedade em si. Então, que ela entenda os seus desejos, né? É o que eu sempre costumo dizer. Eu preciso entender o que eu desejo, porque é através do meu desejo que a minha vida se movimenta. Então, se ela traz, eu não tenho desejo de ser mãe, eu tenho sobrinhos e outra coisa, né? Até você como pediatra, doutora, que pode trazer um pouco. Às vezes tem aquela questão, mas você gosta tanto de criança, né? Você gosta tanto de criança, dos sobrinhos, de todo mundo, por que você não vai ser mãe? Uma coisa é ser tia, é ser amiga, é ser madrinha, é ser avó. Outra coisa é ser mãe, é gestar, né? Passar pelo processo de parto, de amamentação e de reconstrução de toda aquela identidade daquela mulher que está vivenciando aquilo E ali. toda essa conversa faz eu pensar que desde o nascimento parece que a gente tem uma sequência, né? Que a gente tem uma sequência cronológica Sim. que a gente tem que seguir. A gente tem a nossa fase da criança, e depois a gente tem que ir para uma faculdade. Às vezes você não tá afim, Você né? não A gente quer. tem outros meios, mas você tem que ir para uma faculdade. Aí depois você vai namorar. Sim. Aí depois você tem que casar. E Uhum. depois você tem que ter Filhos. filhos. É a lei da É vida. uma lei Não da tem vida. manual, mas Não. as pessoas criam. Exatamente. Aí você tem filhos e aí depois você vai virar avó. Sim, e acabou a sua vida. Né? Então, assim. E aí você cabeça- fique no papel de avó. Isso, não pode cadê- querer ser uma aí- avó diferente, não. Não, você tem que ser a avó. Avó. Porque se você for uma avó também que fala assim, não vai deixar os meus Comigo netos não. comigo, não. Tá achando Que é avó o quê? ruim. Nossa senhora. Então, assim, cadê essa individualidade, né? Eu acho que. E é uma questão muito difícil, né, para nós, assim, conseguir, né, Sim, porque- Mas quebrar essas eu acho barreiras. que, mais uma vez, o tempo, a maturidade vai te mostrando que você não precisa ficar ligado Sim. a esses Padrões, esses né? padrões. Que vão E com o sendo tempo você vai colocados, né? perdendo, você vai deixando de lado e vai seguindo sua vida, É, da forma é- que te faz bem. A necessidade dessa validação vai se enfraquecendo. É o que eu costumo dizer, né? Você começa a aprender ali, até mesmo com a maturidade, com tudo que a experiência de vida traz, a separar na sua mochilinha da vida o que é seu e o que é do outro, né? E a partir desse momento que você entende, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, eu vou devolver para ele, a bagagem fica muito mais leve, né? E a caminhada na vida também. Com certeza. Eu acho assim que como a gente deixou de falar de um assunto muito importante que eu Sim. quero abordar, Uhum, né, dá quando a tempo gente ainda. tem um tempinho, é sobre o abuso. Porque Sim. vocês comentando, eu lembrei Sim. agora de Sim. alguns dias eu recebi uma paciente
que ela tá hoje bem acima do peso, tipo uns Sim. 25 quilos acima do peso. Ela chegou no meu consultório, ela só chorava, né? Tipo, tudo para ela é uma mulher bem da sociedade, é uma pessoa, é uma executiva de alta posição. Ela me procurou como nutricionista, então a gente falando dos fatores nutricionais e eu vendo que tinha algo profundo. Então, além. E eu fui tentando, fui puxando. Final dessa conversa, ela chorou bastante mesmo, e eu perguntei se ela queria falar sobre o assunto. Ela tinha sido abusada. Então, tinha sido abusada. Tem vários assuntos desses no meu consultório, mas essa última me marcou muito. Ela tinha sido abusada, inclusive pelo pai. Sim. E foi muito marcante para ela, né? Tem um conflito muito grande. Então, eu acho que é um assunto importante da gente abordar também, né? Falando lá dos valores, da superação, né? De buscar ajuda, de superar esse momento, porque hoje ela tá sofrendo a consequência nutricional, hoje tá obesa, tá hipertensa. Ela transferiu para esse lugar, né? Aquilo que ela não falou. Porque aquilo que ela não falou, ela guardou, ela interiorizou, né? E ela descontou e mais uma vez, na alimentação. Eu vejo que essas mulheres que são abusadas, elas se colocam como culpadas. Vítimas, né? Né? Então, assim, a culpa foi minha, porque a culpa foi porque eu tava um pouquinho mais alcoolizada, né? Porque eu não posso beber. A culpa é minha, porque eu tava com uma roupa mais curta. Ou então, não, foi eu que fiquei olhando mesmo pra ele, talvez eu que fiquei chamando mais atenção. Elas né? acabam acreditando que elas são, de certa forma, abusadoras ali da situação, que elas provocaram aquilo. Até trouxe isso em um dos podcasts, no qual a mulher ela precisa entender, nesses contextos de abuso, que ela não precisa ser um monstro nessa relação, mas que ela sim esteve no lugar de vítima, que ela precisa entender aquele lugar ali, porque muitas vezes, devido à sociedade trazer muito disso, ela estava com a roupa curta, ela provocou, ela estava alcoolizada, ela estava isso, mas e o outro? Ele não estava, ele não poderia? Exato. Sim, fora que não é só o primeiro abuso físico, né? Aí a sociedade emocional, psicológico, de culpabilização. Exatamente. Então, estamos finalizando, né? Indo para o finalzinho do nosso podcast. Foi muito pouco nosso tempo para tanta informação, mas eu acredito que para vocês que estão nos assistindo, deu aí para dar pelo menos uma abertura, né, para alguns assuntos. A gente trouxe coisas aqui muito relevantes. Profissionais, né? Muito, como que eu quero dizer, responsáveis com a sua profissão, responsáveis ali com o seu papel social, né? Não só enquanto profissional ou enquanto diploma, né? Todo mundo trouxe aqui esse olhar amplo, né? Eu não estou ali só como pediatra, eu não estou ali só como psicóloga, eu não estou ali só como obstetra, eu não estou ali só como nutricionista. Eu estou ali para olhar para aquela mulher num todo, eu estou ali para receber aquela mulher num todo, para orientá-la em todo o contexto geral da vida dela, né? Então, eu acredito que é isso que nos faz profissionais diferentes, que nos tornam profissionais diferentes. Estávamos aqui hoje, né, organizando para iniciar o podcast. A Miriam já foi reconhecida ali pelo trabalho dela, né, uma das pessoas que estão aqui nos auxiliando. Nossa, te conheço, você atende o meu irmão. Nossa, ele, né, teve resultados ótimos, que coisa boa. E é isso, né, que vai nos fazer continuar enquanto mulheres. Eu trago porque é muito desafiador para nós mulheres estarmos ali em tantos papéis, em tantas posições e ainda após a maternidade, então, falarmos, eu vou seguir, eu vou manter a minha carreira, né? Porque em muitos momentos a gente se coloca ali, peraí, será que eu vou vivenciar esse momento aqui, vou me desdobrar com a maternidade, largar a minha carreira, ou eu vou seguir com a minha carreira, né? E quando você vê o quanto a sua carreira ajuda tantas pessoas, você fala, não, peraí, o meu propósito é esse, eu posso ajudar para além da maternidade, para além do meu papel aqui dentro de casa. Eu tenho um papel social também, né? Eu acredito que cada uma de nós temos esse papel. Então, antes de finalizar, eu vou deixar aí um espacinho rapidinho para cada uma deixar a sua mensagem final para cada uma dessas mulheres que estão nos assistindo. Certinho. Vai falar Camila. Então, como pediatra, né? Então, o que eu queria deixar para as mulheres que nos seguem, principalmente na minha área, né? Sim. Que eu lido com mães, para seguir mais seus instintos, seguir a sua vontade, procurar se informar, entender que seu filho é único, que não deve ser comparado fisicamente, psicologicamente, cada um tem seu caminho. Procurar entender como funciona, né, a questão
do dia a dia e tentar se adequar à sua família, à Sim. sua realidade, tentar sair Sim. um pouco do que é imposto pela sociedade, pelas mídias e tudo mais. Então, assim, seja mais segura Sim. de si como mãe, porque eu acho que é algo que já vem com a gente, já nasce com a Sim, gente, temos né? ali uma E, no fim, acaba dando tudo certo. Com o tempo, a gente vai adquirindo maturidade e tudo conhecimento. fica bem. Obrigada. Então, né, eu acho que a gente falou muito sobre a questão humanizada, sobre a individualidade de cada um. Eu acho que se eu posso trazer algo hoje, tanto com a prática clínica quanto com o bate-papo que a gente teve, né, Sim. com vários insights, é sobre você se priorizar, né? Primeiro você buscar se conhecer, entender seus limites, como eu disse, né? Porque senão você vai deixar que o outro coloque isso por você. Isso não é justo, né, com a gente. A gente, como a Bruna trouxe, a gente tem tantos papéis. Então, assim, cada um sabe do seu limite. Sim. E se prioriza, né? Se cuida para depois você ir cuidar do outro, né? É bem isso, né? Completando aí, é individualizar, né? Nós somos mulheres totalmente individuais, totalmente diferentes uma das outras. Não compara com a sua amiga, não se compara com a sua vizinha, com a sua irmã, com a sua mãe. Cada uma tem uma história. Nós somos maravilhosas, assim, Sim. eu admiro muito, muito, muito nós mulheres, porque a gente desempenha muitas funções e com maestria, né? Então, Sim. eu acho que é isso mesmo, individualizar e se respeitar. Bacana. Miriam. Nesse sentido, né, de individualizar, eu creio que a mensagem de hoje é isso, né? Acabou corrido, né? Provar para todos que nós somos únicas, Sim. mas que a gente, se eu cuidar de mim primeiro, a minha condição de cuidar dos demais é muito maior. Então, a minha mensagem para você é essa: cuide de si primeiro e busque informações, busque conhecimento, exatamente para saber fazer boas escolhas, porque tem uma bomba de informações por aí. Sim. Agora, qual é a informação que vai caber a você? Isso. Sim. Ótimo. E quero deixar também aqui hoje, então, a minha mensagem final para vocês que estamos assistindo. Vou voltar a minha mensagem hoje, dentro aí da psicologia perinatal e da parentalidade, e quero convidar você, mamãe, a ter uma maternidade com menos culpa e mais autoestima, porque muitas vezes a culpabilização te tira desse lugar de segurança, de autoestima, de tomar as suas escolhas conforme o desejo que você sente. Então não tenha medo de fazer o que você acha que é melhor para o seu filho, não tenha medo de fazer o que você acha que é melhor dentro da sua construção familiar, da sua casa, e aquilo que é melhor para a sua rotina também diária ali. Claro que com muita sabedoria, buscando ali, né, o auxílio dos profissionais necessários, como a gente falou aqui hoje, mas não se culpe de fazer o melhor para o seu filho. Você sabe sim ser uma boa mãe. Então esse foi mais um episódio do podcast Falar Cura Psicologia, um episódio especial em parceria com o Medicoro Centro Clínico, e a gente fica por aqui hoje.